E se o motivo pelo qual ninguém ouve sua voz não estiver no que você fala, mas na forma como você se deixa ser calado? Há uma razão silenciosa pela qual você é ignorado nas reuniões, sobreposto em relacionamentos e esquecido nas decisões importantes. Não é porque você fala pouco, nem porque falta competência. É porque você transmite permissividade. O mundo, embora finja valorizar os dóceis, exalta internamente os que impõem presença. E a presença não nasce do grito, nasce da firmeza. Maquiavel já dizia: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. E isso não é sobre espalhar medo, é sobre se tornar impossível de ignorar. Esse vídeo não é um convite para você se tornar cruel, é um alerta para que você pare de ser inofensivo, porque no jogo da vida real, o respeito vem antes do amor. Você foi ensinado desde pequeno a ser gentil, a não levantar a voz, a não desagradar, a não confrontar. Disseram que isso faria de você uma boa pessoa, mas nunca contaram o preço que os bons pagam em silêncio. A verdade é que o mundo não respeita a bondade sem força. Respeita o limite. E homens bons, quando não têm limites, viram pasto para predadores sociais. Você já percebeu como pessoas que falam com firmeza raramente são interrompidas? Como figuras que mantêm o olhar direto impõem respeito sem dizer uma palavra. Isso não é sobre arrogância. É sobre autoridade silenciosa. E a autoridade só nasce de duas coisas: autocontrole e posicionamento. Maquiavel enxergava isso séculos atrás. Ele observava que os governantes mais virtuosos, quando hesitavam, eram engolidos por rivais mais frios. Por quê? Porque o bonzinho hesita. E hesitar nos momentos decisivos é dar ao inimigo a chance de te esmagar. Você pode ser bom, mas precisa ser perigoso. Precisa ser o tipo de homem que, mesmo sorrindo, faz os outros pensarem duas vezes antes de te usar. Bondade sem força é convite para o abuso. Você já sentiu isso? Já foi o amigo sempre disponível, até ser esquecido. O funcionário leal, até ser descartado. O parceiro compreensivo, até ser traído. E não é culpa sua. Você apenas acreditou que sua luz bastaria. Mas a luz, sem sombra, não impõe respeito. Ela apenas ilumina o caminho para que outros passem por cima de você. Maquiavel não zombava da virtude. Ele apenas alertava. A moralidade só é admirada enquanto não custa nada. Quando exige sacrifício, é a primeira a ser abandonada. Então reflita. Quantas vezes você se calou por medo de conflito? Quantas vezes cedeu para manter a paz e perdeu o respeito de si mesmo? Não se trata de se tornar duro, mas de entender que, em um mundo predatório, a doçura só é virtude quando protegida por espinhos. Vivemos em uma sociedade que premia a aparência de virtude, não a virtude real. Os mais respeitados não são os mais puros, são os mais estratégicos. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. Ele via a moral como uma máscara útil, algo a ser usado quando fortalece sua posição e abandonado sem hesitação quando se torna uma ameaça à sua sobrevivência. Pense nisso. Quantas pessoas que se dizem boas agem com egoísmo disfarçado? Quantas defendem valores elevados, mas somem quando a conta chega? A moralidade muitas vezes é um figurino. E quem acredita demais nela acaba nu no momento mais crítico. Você já sentiu isso na pele? Aquele colega que dizia te admirar, mas tomou seu lugar quando teve a chance. Aquela parceira que falava sobre lealdade, mas escolheu alguém mais conveniente. E você, preso na armadilha da autenticidade, achou que ser correto seria suficiente. Não foi. Maquiavel alertava. Os homens são ingratos, volúveis, fingidos, covardes e gananciosos. Não como insulto, mas como diagnóstico. Ele entendeu que confiar cegamente na bondade alheia é receita para ser traído, e que os verdadeiros estrategistas não se iludem com discursos. Eles leem intenções, observam atitudes e se preparam para o pior, mesmo quando esperam o melhor. O respeito duradouro não nasce de sermões, mas da imprevisibilidade. Quem é fácil de entender, é fácil de controlar.
E quem nunca diz não, nunca será levado a sério. Você pode continuar sendo honesto, mas precisa aprender a ser seletivo. A mostrar só o que te fortalece. A dizer menos, sorrir com ambiguidade e guardar sua força para o momento certo. É como uma espada embanhada. Ninguém a vê em uso constante, mas todos sabem que, se necessário, ela corta. Se quiser ser respeitado, aprenda a usar sua virtude como armadura e não como corrente. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa confrontar para impor limites. Às vezes, o silêncio é mais intimidador do que 1000 palavras. E é por isso que o homem verdadeiramente perigoso raramente se explica. Maquiavel não escreveu para os tagarelas. Escreveu para os observadores. Aqueles que falam pouco, mas que quando falam, o mundo escuta. Porque há uma diferença brutal entre quem quer atenção e quem impõe presença. Você já reparou no desconforto que o silêncio causa em quem está tentando te manipular? Quando você se cala diante de uma provocação, o outro se contorce. Quando você responde com um olhar firme ao invés de justificativas, o jogo muda. Isso não é frieza, é domínio. É a arte de não se tornar refém das próprias emoções. Maquiavel chamava isso de virtu, uma mistura de força interior com inteligência prática. É a habilidade de manter a face calma enquanto o mundo arde por dentro. De parecer gentil, mesmo quando se está preparado para agir com precisão cirúrgica. E talvez esse seja o seu maior desafio hoje. Você sente muito, se importa demais, e por isso se explica o tempo todo, tentando convencer os outros da sua boa intenção. Mas aqui está a verdade brutal. As pessoas não se comovem com o quanto você se esforça, elas se aproveitam disso. O mundo recompensa quem parece no controle, mesmo que esse controle seja apenas aparência. Quer saber o que intimida um manipulador? Alguém que não cede ao drama, alguém que recusa sem ressentimento, alguém que se retira quando percebe que está sendo testado, sem dar um único aviso. A firmeza silenciosa é uma arma, e os mais perigosamente respeitados são aqueles que nunca precisam usá-la com a força. Eles apenas sustentam a própria presença com tamanha segurança que ninguém ousa invadir seu território emocional. O homem que aprende a sustentar o silêncio diante da provocação, do desrespeito, da chantagem emocional, esse homem não se torna cruel, ele se torna inabalável. E inabalável é algo raro, por isso, valioso. Quer respeito? Então pare de reagir. Comece a observar. Pare de tentar se justificar. Comece a selecionar o que merece sua resposta. Pare de oferecer a alma em bandeja. Comece a proteger o que há de mais precioso em você, sua capacidade de não ser lido com facilidade. Porque quem é completamente previsível é completamente controlável. E o respeito nunca habita onde há controle externo. Ele só floresce onde há mistério, presença. Você já reparou que algumas pessoas entram em um ambiente e mudam o ar? Elas não pedem espaço, elas ocupam. Não com arrogância, mas com densidade. Esse é o tipo de homem que Maquiavel respeitaria. Não pelo grito, mas pela clareza. Não pela força bruta, mas pela firmeza inquebrantável. Esses homens seguem um princípio simples. Presença é construída por limites. Você não é respeitado pelo que oferece, mas pelo que protege. Não é respeitado pelo quanto cede, mas pelo que nunca negocia. E aqui está o problema. Você foi condicionado a acreditar que ser flexível é sempre uma virtude, mas a flexibilidade sem critério é o que te faz ser dobrado, distorcido e descartado. Maquiavel escrevia para líderes, mas hoje qualquer homem precisa ser líder de si, e isso começa com regras internas claras. Eu não me explico para quem já me desrespeitou. Eu não ofereço ajuda a quem só me procura por interesse. Eu não respondo quando querem me provocar. Eu não cedo só para evitar desconforto. Porque cada vez que você quebra suas próprias regras para agradar alguém, sua presença enfraquece. E cada vez que você sustenta uma linha, mesmo quando é difícil, algo em você se fortalece e o mundo percebe.
Maquiavel dizia que o príncipe deveria manter sua reputação limpa, mesmo que precisasse tomar decisões impopulares. Por quê? Porque a reputação é mais forte do que argumentos. É sua armadura invisível. Você pode ser bom, mas nunca deve parecer acessível demais. Pode ser generoso, mas nunca previsível. Pode ser justo, mas jamais dependente da aprovação alheia. A presença que impõe respeito não se constrói com esforço externo. Ela nasce de um compromisso inegociável com quem você é. E esse compromisso não precisa ser explicado, ele apenas precisa ser vivido, todos os dias. A pior prisão é aquela onde você entra de boa vontade, acreditando que está fazendo certo. Durante toda a sua vida, te disseram que ser uma boa pessoa te protegeria, que se você fosse gentil, honesto, atencioso, paciente, o mundo te recompensaria com respeito e amor. Mas você cresceu e descobriu que o mundo não funciona assim. O mundo não recompensa os mais justos, recompensa os mais úteis. E quando você é bom demais, previsível demais, generoso demais, você se torna descartável. Você se transforma em ferramenta, não em pessoa. Maquiavel escreveu: os homens se esquecem mais rapidamente da morte do pai do que da perda de seus bens. Pode soar cruel, mas ele estava apenas dizendo o óbvio que ninguém quer admitir. As pessoas são motivadas por interesse. Você pode dar tudo de si. Dar seu tempo, sua lealdade, seu afeto, sua energia, e ainda assim será atraído, não por maldade pura, mas porque em algum momento não será mais conveniente. E não se engane, as pessoas elogiam os bonzinhos o tempo todo. Chamam de alma boa, coração enorme, luz na vida dos outros. Mas no fundo, o elogio esconde uma certeza. Esse aqui não oferece perigo. Posso usar sem medo. Maquiavel zombaria dessa bondade moderna, porque ele viveu num tempo onde as máscaras caíam rápido, onde ninguém sobrevivia sendo apenas puro. Isso ainda é verdade, só que hoje a guerra é emocional. Não se usam espadas, se usa chantagem, silêncio, comparação, exclusão social, jogos de culpa. E o bonzinho é o alvo preferido. Porque ele vai tentar entender, vai perdoar, vai justificar o comportamento dos outros e vai se culpar por ter sido usado. Mas Maquiavel dizia: o homem que quer ser bom em todas as circunstâncias inevitavelmente se arruína entre tantos que não são bons. Ser bom demais é uma isca. É como mostrar ao mundo seus pulsos expostos e dizer: pode amarrar. Você precisa entender isso de uma vez por todas. A sua bondade sem critério não é vista como virtude. Ela é interpretada como fraqueza. E o mundo, mesmo que em silêncio, despreza os fracos. É duro ouvir isso, mas pense: quantas vezes foi ignorado depois de se sacrificar por alguém? Quantas vezes sentiu que quanto mais gentil era, menos te respeitavam? O mundo não é justo, mas ele é claro. Ele respeita limites, ele respeita poder, ele respeita quem sabe dizer não sem precisar gritar. E aqui está o segredo. Você não precisa abandonar sua bondade, mas precisa protegê-la, blindá-la e usá-la como recurso, não como identidade. Maquiavel não queria que os homens se tornassem cruéis por prazer, mas que aprendessem a agir com frieza quando necessário. Porque há momentos em que a compaixão é fraqueza disfarçada. E nesses momentos, hesitar é perder tudo. Você quer deixar de ser manipulado? Então pare de ser transparente com todos. Pare de mostrar onde te dói. Pare de explicar cada decisão. Pare de esperar que entendam sua intenção. E, acima de tudo, pare de esperar gratidão. A gratidão verdadeira é rara. E a lealdade? Essa só existe quando há consequência. O homem que perdoa tudo, tolera tudo, entende tudo, acaba não significando nada. Maquiavel sabia que o respeito nasce do medo controlado, não do terror,
mas da consciência de que você não será passivo diante da injustiça, de que você não é previsível, de que há um limite e que ultrapassá-lo tem preço. No fundo, as pessoas testam umas às outras o tempo todo. Elas mapeiam fraquezas, identificam onde você vacila, percebem se você precisa ser amado e usam isso como alavanca. Você só será livre quando não precisar mais da aprovação de ninguém. Quando sua generosidade deixar de ser compulsiva e passar a ser estratégica. Bondade não é abrir mão de si. Bondade real é escolha, não reflexo. É ação consciente, não padrão automático. O homem perigoso, aquele que Maquiavel respeitaria, é aquele que pode ser gentil, mas também pode sumir, recusar, calar, negar e punir quando necessário. Porque se você não aprender a colocar a si mesmo em primeiro lugar, será sempre o instrumento de alguém que aprendeu antes de você. Há um tipo de silêncio que antecede a tempestade. Não é ausência de som, é presença de força contida. Esse é o silêncio do homem que parou de se explicar, que parou de pedir licença para existir e começou, finalmente, a ser levado a sério. Maquiavel nunca escreveu para os fracos. Ele escreveu para os homens cansados de serem bons por obrigação, cansados de ceder por medo, cansados de serem feridos, elogiados e depois esquecidos. O mundo moderno, apesar de parecer gentil, ainda é uma arena. E nessa arena não vence o mais sensível. Vence o que sente, mas não se curva. O que observa em silêncio. O que recusa sorrindo. O que diz não e não precisa se justificar. Você não precisa se tornar cruel, mas precisa se tornar intocável. E intocável não é o insensível. É aquele que domina seus gatilhos, que conhece seus limites e que aprendeu que o respeito começa quando você para de implorar por amor. A partir de agora, seja o homem que causa desconforto em quem tenta te manipular. Seja o homem que ninguém tem certeza do que está pensando, mas que todos sabem que não se deve testar. Seja o homem que Maquiavel teria escrito uma carta. Tu és perigoso, porque não gritas, mas ninguém ousa te empurrar. Há uma elegância silenciosa no poder verdadeiro. Ele não grita, não ameaça, não mendiga. Ele apenas é. E por ser, transforma tudo ao redor. Você foi bom por medo. Agora, seja bom por escolha. Você foi gentil para ser aceito. Agora, seja firme para ser respeitado. Você tentou agradar para ser amado. Agora, impõe a presença para ser lembrado. Porque o respeito precede o afeto. E o homem respeitado escolhe quem ama, não implora para ser amado. Se Maquiavel estivesse aqui, hoje, ele te diria: contribua, sirva, mas nunca se esqueça de que sua presença é um trono. E quem não respeita esse trono não merece sentar ao seu lado. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, deixe um comentário com uma frase simples, mas que carrega todo o poder da transformação. Respeito antes de amor. Assim eu saberei que você não apenas entendeu, mas renasceu.